Eu queria convidar a Isabelle, por favor, para vir ao palco. Essa história aqui desse livro é muito legal, porque começou há um bom tempo, né, Isabelle? Um pouquinho. E aí já tivemos conversas, reuniões, até que a gente olha e fica materializado, assim, que nem Fernando Sabino fala, né? Livro bom é um livro que para em pé, né? Aí ele foi lá e parou em pé mesmo. Muito legal. Bem, aí esse livro foi sendo feito, né? E aí estamos aqui sentadinhos, né? Quanto pensando, tempo, hein? Afonso, até a gente realizar prazer, uma alegria, né? De ver o troço, sair da plataforma da pesquisa, né? De tantos anos, chegar aqui nesse forma. Então, eu pediria que você falasse um pouco do livro e logo depois vamos cumprir o que é a proposta do projeto, que é fazer um bom bate-papo com o seu público que está aqui para te receber. Ah, maravilha. Muita gente me pergunta, Afonso, por que eu resolvi fazer essa pesquisa tão longa e dedicar quase uma vida, né? Quase tem pessoas que brincam que são filhos, né? Tem a idade aí de uma criança. E por que eu fui me dedicar a essa pesquisa? Eu costumo dizer que teve um momento muito claro da minha vida em que eu pensei assim, na vida a gente tem que encontrar, para uma pesquisa, para a gente passar muito tempo olhando para um tema só, encontrar uma certa paixão da vida da gente. E foi um momento que eu olhei para a minha vida e falei assim, eu queria ver alguma coisa que fosse recorrente, né? Que a vida tudo muda, mas parece que a paixão é aquela linhazinha que vai se repetindo. E aí eu fui observando que eu tinha uma certa atenção para a questão das imagens. Eu sou filho de uma artista plástica, então em casa a gente tinha essa história dos livros, história da arte, e fui fazer jornalismo, essa paixão também pelas histórias humanas. Então foi um pouco isso, esse encontro dessas duas coisas, que me levou para uma sociologia da imagem, né, que é mais ou menos o que eu faço. E o que eu faço então, gente, é remontar a história social a partir de pensar o Ocidente moderno e o que seria esse Ocidente moderno. Eu vou tentando entender um processo de crescente humanização da sociedade, ou seja, em que medida a gente vai quebrando as hierarquias sociais que eram tidas de antemão, ou seja, as hierarquias e os preconceitos que se davam em relação à cor, em relação ao gênero, em relação à etnia. E eu queria entender um pouco essa história a partir, usando então uma personagem que fosse comigo por esse caminho, para eu tentar compreender, afinal, que processo é esse do Ocidente, em que a gente foi então, aos poucos, humanizando essa sociedade e individualizando essa sociedade. E para isso, Afonso, eu quis escolher uma personagem que fosse uma personagem que desse conta dessa conversa e que também, de alguma forma, a mulher, e aí eu entro um pouquinho, por um olhar um pouquinho diferente do que geralmente as pesquisas vão observar, eu vou olhar como que a mulher foi protagonista da modernidade. Como que a mulher, de alguma forma, quando ela escolhe o projeto autobiográfico e autodeterminação, como que a mulher reorganiza toda a sociedade. Então foi um pouco isso que eu fui fazendo, ou seja, né, entendendo esse processo e como a mulher foi participando dele. E eu fiz isso através de imagens, né? Então eu vou, através das imagens, usando as imagens como documentos, porque as imagens, em grande medida, elas vão testemunhar uma época, mas elas agem sobre essa época. Então era nesse sentido que eu queria observar a questão das imagens da mulher, observando então em que medida as imagens iam provocar essas mudanças, né? E aí eu resolvi dividir esse longo período histórico nesses 3 livros. O primeiro é o Bruxas de Tupinambás Canibais, o segundo Maria e Maria Madalena, e o terceiro As Stars de Hollywood. Tá nervosa? Não. Não? Não. Engraçado, acho que eu tô mais nervoso que ela. Por que, Rafa? Com essa história tão longa assim? Não, mas é muito legal, porque, bem, já que estou dando palpite, eu vi o seu livro, não li o livro todo, mas eu conheço a história toda.
E é muito legal você tentar fazer uma articulação entre o que a Lília colocou, a escolha dos títulos, das palavras dos títulos, né? Porque numa pesquisa tão grande, na hora que você chegou no momento de definir os 3 volumes e sacar o que você vai colocar em cada palavra para representar uma pesquisa tão grande, seria legal você puxar dar essa informação para a gente. Como é que você chegou nesse ponto? Nos títulos, né? Por que eu escolhi? Na verdade, assim, o que me interessava era analisar imagens que se universalizam. Então, eu queria entender como é que a gente construiu certos estereótipos da mulher que vão se universalizar, ou seja, que vão ganhar uma dimensão para todo o Ocidente, né, que as pessoas conseguem identificar estereotipias. Então foi por aí que eu fui escolhendo, sabe, Afonso, a ideia das bruxas. Muita gente perguntou, por que as bruxas, por que as tupinambás canibais, né, depois Maria Madalena e depois as stars de Hollywood, foi um pouco para pensar nessas figuras que vão influenciar a própria vida das mulheres. Então são mais do que simples imagens, né? Eu costumo dizer que as imagens elas têm um poder mesmo de influenciar a vida das mulheres, né? Então era nesse sentido que foram as escolhas, né? Elas foram acontecendo um pouco porque eram imagens que de fato vão alterar a vida das mulheres. E no primeiro livro eu começo então a entender como é que foi sendo construída essa diabolização da mulher, tá? Como que a gente a mulher passou por 3 grandes momentos aí na história, e o primeiro momento, então, foi esse delas se tornarem diabólicas. E como que essa construção acontece, né? Na verdade, as bruxas nada mais eram do que mulheres comuns. São as parteiras, as benzedeiras, que a gente já bem conhece das comunidades rurais, né, que até hoje elas existem. Mas essas mulheres, Afonso, são mulheres que começam a incomodar em algum momento a autoridade salvacionista da Igreja Católica, e aí sim a gente tem todo um processo de construção de estereótipos que vai acontecendo aos poucos, né? Então eu vou mostrar como é que essa iconografia ela vai mudando a partir do século XIII, XIV, e a gente vai tendo uma imagem aí de uma mulher que até então a gente vai vendo uma mulher a princípio jovem, e depois como é que a gente vai alterando essa imagem e eu vou mostrando como é que a gente vai alterar e vai diabolizar essa imagem da mulher. Que a gente tem aí de um lado as bruxas, de outro lado as tupinambás canibais, que é uma conexão que eu vou fazer um pouquinho aí nesses 2 livros, né? Então primeiro eu vou mostrar, então, que as bruxas nada mais eram, então, que essas parteiras, benzedeiras, essas médicas dos pobres, que passam, então, a incomodar a autoridade salvacionista da igreja, e aí a gente já começa a ter, então, uma construção dessa diabolização dessa mulher, né? E é muito interessante, Afonso, porque se, por um lado, a gente tem aí uma ideia de que havia uma misoginia em relação às mulheres, que todo mundo fala, um ódio em relação às mulheres. E é um pouco algo diferente que eu vou descobrir nesse livro. Eu vou mostrar que mais do que um ódio em relação às mulheres, o que você percebe nessas imagens é um misto de atração e medo. Então as representações da mulher vão trazer, e eu acho que essa é uma das grandes novidades que eu trago na pesquisa, que mais do que uma misoginia, as mulheres sempre tiveram poder nas suas comunidades rurais, e de alguma forma esse poder era o que de alguma forma cria essas lutas por reconhecimento e esse incômodo, né? Então a diabolização da mulher vem nesse sentido de tentar de alguma forma controlar essa mulher que incomoda, né? Que sai um pouco desse registro. Então, geralmente, as bruxas são mulheres que têm uma sexualidade livre, são mulheres que curam, né? São as bruxas que vão descobrir, por exemplo, que o veneno em pequenas quantidades é um antídoto. Então, é bem interessante, e aí tem até um momento que eu vou demonstrar, que há toda uma construção até filosófica dessa diabolização. Por exemplo, o Aristóteles, ele é uma das figuras que vai tentar, então, criar uma hierarquia entre os homens e as mulheres. E aí ele chega a dizer, num determinado momento, né, que as mulheres seriam próximas aos escravos, que elas teriam pouca vontade, uma vontade fraca.
E isso vai, de alguma forma, justificar essas hierarquias e essa subserviência feminina. E aí tem um caso muito engraçado no livro que eu vou relatar, né, que é uma imagem da Phyllis e do Aristóteles, né, mostrando que, na verdade, assim, geralmente o conselheiro, ele nem sempre ele justifica o seu conselho, né, no sentido que o Aristóteles ele vai dizer que essas imagens das mulheres elas são subalternas, né? Mas ao mesmo tempo, na prática, havia um conto medieval do século XV que falava que o Aristóteles passou por uma situação muito constrangedora junto a essa Phyllis, que o Aristóteles, eu não sei se vocês sabem, ele foi professor do Alexandre o Grande, e o Alexandre o Grande se apaixona por uma dama de companhia, a Phyllis, e aí nessa paixão ele recomenda ao pai do Alexandre o Grande, para que ele afaste os dois, para que o Alexandre se concentre nas aulas do Aristóteles, né? E aí a Phyllis fica sabendo dessa história, né, que havia essa vontade de separá-los, e ela então arma uma estratégia contra o Aristóteles, seduz o Aristóteles e pede para o Aristóteles para que ele se agachasse e ficasse de quatro, para que ela andasse com ele, entoando cantos de amor no palácio, e para daí provar e assim de alguma forma seduzi-lo, né? E o Aristóteles então se agacha, ela anda no Aristóteles de quatro, supostamente, segundo o conto, né? E isso se transforma numa imagem que o Hans Baldung Grün vai reproduzir depois, né? Então, isso é só para mostrar para vocês, assim, como que, de alguma forma, as imagens da mulher vão dizer muito desse medo dos homens em relação às mulheres. Então, mais do que uma misoginia, havia uma marginalidade atrativa, ou seja, em que medida as mulheres vão atrair os homens também, e como que essas imagens são tentativas de representar e de alguma forma controlar essas mulheres que nem sempre foram controladas. Por que você destacou o fato dos indígenas terem o poder de controlar e descontrolar os homens? As mulheres, né, as tupinambás. Eu vou mostrar, por exemplo, nesse livro, primeiro eu faço toda a construção da diabolização da mulher através da bruxa, e aí eu vou mostrar que depois da descoberta da América, acontece um caso muito interessante, que é a descoberta dos homens e mulheres que andam nus, né? Então, quando Colombo descobre a América, e ele narra a descoberta da América, a gente vai ter ali duas situações muito interessantes, Afonso. Primeiro, acredita-se que a gente havia descoberto o paraíso, que eram Adão e Eva, que os índios se encaixavam perfeitamente, homens e mulheres nuas, né, num lugar paradisíaco. Então há toda uma construção ali de achar, de alguma forma, que a gente tinha encontrado Adão e Eva. Então tem até uma imagem do Dürer muito interessante, que ele vai mostrar os índios como se fosse Adão e Eva, com um detalhezinho mostrando que não, que era um papagaio do lado, né, que aí, o papagaio só havia na América, então mostrando ali que de alguma forma havia essas contaminações. E os índios depois, a descoberta do canibalismo, então a descoberta do canibalismo vai impactar tremendamente os europeus, a ponto das imagens das índias impactarem a iconografia das bruxas. Então eu vou mostrar na seriação histórica como que a imagem das bruxas, das índias tupinambás, vai influenciar a imagem das bruxas na Europa. Então a ideia do caldeirão, do canibalismo mesmo, que nem sequer era conhecido na Europa, né? Isso vai chocar muito. Isso é uma imagem do Théodore de Brie, já de um ritual canibal em que as índias tinham muito protagonismo nesses rituais. Então isso é bem interessante, assim, né, como que as índias vão protagonizar mesmo e serem absolutamente temidas, né. Então é nesse sentido que eu vou fazendo essas conexões, mostrando então como que as tupinambás vão, de alguma forma, aí, no Brasil influenciar, ou seja, nós vamos levar essa imagem diabólica também, não só termos essa imagem importada de lá, né? Então há uma mútua contaminação entre essas imagens. Legal, vamos. Depois eu trabalho aí no segundo livro com Maria e Maria Madalena, vou trabalhar com agora uma crescente humanização da mulher e santificação da mulher, mas eu costumo brincar
que tanto santificar quanto diabolizar a mulher não são posições muito boas para mulheres que querem transformar o mundo, né? Então, para a gente que quer transformar o mundo, a gente está encarnado, a gente tem que estar no mundo. Então, primeiro, mostrar como que Maria muda a iconografia dela durante esse processo, né? Para vocês terem ideia, Maria vai beber primeiro de imagens da antiguidade, de Epona, por exemplo, que era uma imagem que dizia de uma virgem que era anterior, antes de Cristo, 3 antes de Cristo, Epona, que a gente vai ter uma imagem de uma mulher num trono, né, ou com uma coroa, supostamente uma virgem que dá à luz a uma criança, continuando virgem, que é Atis, e Atis, depois de falecer, ressuscita depois de 3 dias. Então, qualquer coincidência com as histórias antigas não é uma mera coincidência mesmo, né? Então, olha que interessante, eu vou mostrar aqui como que o culto mariano, por não ter ainda referências, ele vai beber dessas referências antigas, e Maria vai mudando tremendamente, impressionante, assim. Foi muito difícil para mim fazer esse livro, esse segundo livro, porque eu tinha uma relação também com a imagem de Maria, e foi de alguma forma tentar desconstruir uma imagem que era cara para mim, sabe, Afonso? Então, eu costumo dizer que foi difícil, mas eu costumo brincar que quando você vai entender a construção das imagens, você vai percebendo quantas pessoas entre nós e Maria. Então, foi isso que, de alguma forma, me liberou para compreender que eu não estava ali tentando discutir se existe ou não Maria, se existe ou não Maria Madalena. O que me interessava, sobretudo, era entender como que se deu essa construção, percebe? Então, não estou aqui questionando a existência de Maria, a existência de Maria Madalena, mas, no entanto, eu vou percebendo. Por exemplo, Maria passa de imperial, aí a gente vê Maria no trono, com Dúcio, Cimabue, e ela vai se humanizando aos poucos. Olha que interessante, isso coincide, uma das coisas que eu vou analisando, eu vou usando as imagens como testemunhos da história. Então, primeiro, há um momento da própria igreja se legitimar. Nesse momento de legitimação da própria Igreja Católica, há então a presença dessa imagem de uma Maria imperial no trono, que tem que afirmar a virgindade como um poder sobrenatural, ou seja, eu consegui ter uma criança e continuo virgem, assim como a igreja, que queria dizer, olha os meus poderes, né? Olha o poder da igreja, que para Deus tudo é possível, né? Que está lá no Evangelho de Lucas. Então, olha, e depois a gente vai percebendo, com a própria mudança da história, como é que a imagem de Maria vai também se alterando. Depois, quando a burguesia passa a patrocinar essa imagem, né, por causa do pecado, da culpa, a gente vai perceber uma Maria muito mais humana, amamentando o menino Jesus, o que é uma imagem, de certa forma, até complicada e perigosa. Tá? Que a gente vai vendo lá o seio de Maria nesse duplo erótico, porque eu digo que Maria tinha um limite, né? Um limite que era a sua sexualidade, ou a ausência dessa sexualidade, na verdade. Então aí eu vou mostrando que a gente chega nessa imagem, até que tem uma imagem aí bem interessante, até achá-la aí, Afonso, quer ver? Que é uma imagem de Maria. Ah, obrigada. Essa é uma imagem do Jean Fouquet. Olha como vocês percebem já o efeito quase profano dessa imagem, né? Que é uma imagem do Jean Fouquet, que é quando ele representa Maria como Agnes Sorel, que foi a primeira amante de um rei. Então ele vai misturar duas referências, usa a ideia de Maria amamentando como uma desculpa temática para representar a amante do rei. Mas antes não, antes as imagens eram mais comportadas, né, pelo menos menos eróticas, né? Então aí tem um drama nessa imagem, tanto é que a igreja proíbe depois disso esse tema. Na igreja a gente começa com a pietá, com a ideia da lágrima, do sofrimento, né? Então o que eu estou querendo marcar com vocês assim, é como que a imagem vai testemunhando as épocas, mostrando as dinâmicas sociais. Depois dessa imagem... Você escreveu, um dos seios demasiadamente redondo e jovem, salta do vestido justo azul petróleo. Azul petróleo? Só você mesmo. Destacando o alvo e liso colo de Agnes Maria. O véu transparente rompe com a tópica mariana. Chega. Ah, tá bonito. Tô brincando. Mas aí depois disso eu vou mostrando então essa crescente humanização. Aí você já tá pulando, já estamos para Maria Maré. Mas eu vou mostrando essa crescente humanização da imagem, a ponto de Maria se agachar, que é a ideia da Maria humilde.
né, já conectada de alguma forma com uma série de coisas que estavam acontecendo, especialmente a reforma e a contra-reforma que se dava no interior da igreja, ali com a chegada de São Francisco de Assis, com a crítica a essa ideia de uma igreja muito pomposa, muito rica. E aí a gente vê Maria agachada, né, no chão, e aquela ideia que a gente tem da natividade foi criada por São Francisco de Assis nos Montes de Arezzo. Ele recria aquela imagem da natividade, e aí na pintura a gente começa a reproduzir essa imagem como se ela fosse real, quando no Evangelho não há nenhuma citação à natividade tal como a gente vai conhecer pictoricamente. Então, como que as imagens vão construir para nós certos imaginários que não se deram na realidade, que estão muito mais ligados às dinâmicas, ao que está acontecendo ali, do que propriamente a realidade, né? Então é isso que eu estou querendo mostrar. Então é bem bonita essa humanização de Maria até ela se tornar negra na América. Talvez a mudança mais sentido. Eu falo que Maria é uma mulher que muda. Ela tem 1000 faces. Eu achava que essas imagens eram mais erradas do que negras, mas tipo a textura, né? A igreja dizia isso. Dizia, não, olha aqui, gente, parece que é pura textura, você classificou como negra. Deu para ver? Porque se a gente for pensar nas imagens, as primeiras imagens de Maria mesmo, ela era representada como negra, né? E aí você está mostrando imagens que são essas primeiras mesmo. Tem imagens aí, essa imagem é do Ataíde, do Manuel Ataíde. E olha que interessante, se por um lado, é lógico que a gente está falando até da origem de Maria, né, que podia ser uma israelita, e é evidente que ela teria a cor da pele, né, mais escura. E depois ela vai sendo branqueada ao longo do tempo. Mas quando a gente chega lá, e no século XVI e XVII, Maria se torna negra nas Américas. E por que Maria se torna negra nas Américas? Há uma série de descobertas de Marias negras, geralmente em esculturas, como acontece no Brasil, mas acontece na Colômbia, acontece em Cuba, no México com Guadalupe, que são essas personagens que vão de alguma forma ajudar a dulcificar os ânimos dos colonizados. Então Maria vai funcionar como uma ponte afetiva entre essas pessoas que se tinham como pessoas de raças diferentes, né? Praticamente. Então ela também vai funcionar nesse sentido da colonização, ela vai ser uma personagem interessante da colonização. E quem descobre geralmente Maria são negros e índios. Então também diz um pouco da própria origem desse sincretismo que começa a acontecer. Então é muito interessante a imagem de Maria, mas ela chega num limite ali que era inegociável, que era a sexualidade. E é exatamente o momento onde surge a imagem de Maria Madalena, né, que é uma imagem que vai dar conta de um processo aí, já de uma igreja já absolutamente maculada pelo pecado, com uma série de escândalos, e Maria Madalena vai ser exatamente aquela personagem que vai conseguir fazer a transição do pecado para a santificação. Eu costumo dizer, a encarnação da mulher, é a primeira encarnação da mulher. Então, as lutas da mulher ao longo da história, e as imagens são testemunhas dessas lutas, primeiro a mulher vai se humanizando, até a própria imagem de Maria vai se humanizando, mas até um determinado limite, que é a sexualidade. Então Maria Madalena, de alguma forma, reconstitui esse lugar, e a própria igreja, isso é muito interessante, vai promover a imagem de Maria Madalena durante a Contra-Reforma, porque a igreja também estava numa concorrência ali, de buscar os fiéis outra vez para o seio da igreja, e ela vai promover imagens cada vez mais sensualizadas e mais eróticas. Isso é muito interessante, né? Então há uma humanização, e a própria igreja sente essa necessidade de trazer de novo as pessoas usando uma imagem mais humana, né, da mulher. Então Maria Madalena, ela vai ser muito interessante para fazer a transição para a modernidade, né? Ela é uma personagem que vai fazer essa transição e representar mulheres. Olha que interessante, porque de certa forma Maria, ela vai impor um padrão moral muito pesado para as mulheres, que é o da castidade. E o que vai acontecer, por isso que eu falo, as imagens, elas têm um poder de determinar os lugares das pessoas na sociedade, né? Então, quando a gente tem a posição de uma mulher casta, isso vai acabar promovendo para as mulheres
comuns que perdem a virgindade. A virgindade é um capital social muito importante no momento dessa emergência da imagem de Maria. Como que perder esse capital simbólico vai implicar automaticamente a ida de muitas mulheres para a prostituição. E a prostituição se torna um problema social muito forte nessas sociedades. Não sem razão, os conventos vão ter Maria Madalena como a padroeira, para exatamente atrair e aprisionar essas mulheres de vida fácil. Então, os conventos são utilizados, naquele momento, como uma espécie de aprisionamento mesmo das mulheres. Só que uma das coisas interessantes, Afonso, do livro, da pesquisa, mais do que... é que eu fui percebendo os reveses que as mulheres sempre utilizaram na história. Ou seja, a gente sempre diz que os homens representaram as mulheres, que as mulheres estiveram silenciadas durante a história. E eu vou mostrar que mesmo aquelas imagens que foram usadas para controlar as mulheres, como é que as mulheres souberam usar e subverter essas imagens a seu favor. Por exemplo, lá essas mulheres, entre aspas, freiras, muitas prostitutas que iam para esses conventos, começavam a fazer exorcismos espetaculares, porque elas já tinham algum conhecimento de demonologia, ou mesmo usando a própria imagem de Maria Madalena, que é aquela que supostamente foi dominada por 7 demônios, dos quais Jesus exorcizou, e elas começam a produzir exorcismos espetaculares e a denunciar padres. E muitas conseguiram mandar padres para as fogueiras, invertendo o processo e usando a imagem de Maria Madalena. Então, olha que interessante, né? Há um uso absolutamente imprevisto de uma imagem que as mulheres usam para subverter as posições e passar a jogar de outra forma. Então, eu analiso isso. Tem uma outra personagem muito interessante aí também, nesse livro 2, que é uma prostituta, que é a Verônica Franco, que é uma prostituta também que vai ascender socialmente exatamente por ser uma prostituta. Ou seja, as cortesãs italianas, havia as cortesãs de luxo, que eram aquelas mulheres que podiam se formar, podiam se educar, tinham que dominar algum instrumento musical. Então, há mulheres que conseguem uma ascensão social que nem os homens tinham naquela época, né? Porque é bom entender que a gente viveu sociedades muito hierarquizadas, em que você nascia no lugar e você estava condenado a ficar nesse lugar até o fim. Então, uma das coisas interessantes é que eu vou mostrar que a prostituta foi a primeira a entrar na modernidade. E esse quadro tá no Prado, é um quadro do Tintoretto, e também isso é uma informação interessante, né? Não só as prostitutas são as primeiras a entrar na modernidade, mas um indício de que são elas as primeiras, é que os grandes pintores da época retratam, é a primeira mulher comum a ser retratada por um grande pintor da época. Isso é um indício já desse novo lugar dessas mulheres, porque até então esses pintores só retratavam reis, os papas, os nobres. Exatamente, o mecenato, né, era todo vinculado às representações dos grandes personagens. Então, são as primeiras mulheres também, para a gente perceber o poder que elas adquirem, né? A Verônica Franco, por exemplo, é chamada pelo corpo político de Veneza para intermediar uma negociação com o rei da França, porque eles queriam fazer uma parceria com os italianos para uma guerra específica, e ela é chamada para fazer essa negociação, e ela faz a negociação. Henrique nem gostava tanto de meninas, gostava mais de meninos, mas mesmo assim a Verônica Franco consegue fazer essa negociação e sai muito bem sucedida nisso. Então, a mulher que publica 2 livros, é a primeira mulher a entrar na Academia de Veneza de Letras, a mais prestigiosa. Então, para vocês terem ideia de como é que havia, olha que interessante, a mais marginal das marginais, exatamente por ser marginal, ela consegue se formar e ter uma liberdade de movimento que as outras mulheres não tinham. Então, tem uns revés, porque a gente sempre tende a olhar para a história das mulheres como se fosse uma história de submissão e silenciamento, praticamente até a chegada do feminismo, que só depois disso as mulheres puderam ou se autorrepresentar ou lutar pelos seus direitos, né? Quando eu vou mostrar que as mulheres sempre usaram de alguma forma as imagens a seu favor, sempre negociaram essas imagens a seu favor, né? A Verônica Franco mesmo, nesse livro, ela manda uma carta para o Tintoretto, agradecendo o quadro,
E você percebe claramente que há uma negociação, que houve uma negociação durante a produção do retrato, né, enquanto ele fazia o retrato. Então era uma mulher muito ciosa, muito conhecedora de arte, ela demonstra o conhecimento dela de arte, e ela está ali de igual para igual, elogiando e negociando, e mostrando o conhecimento que ela tinha também de obras, de outros pintores, né? Então ela faz essa correlação. Agora essa história, Afonso, você está falando que as mulheres olham para cima? É claro que eu já li o trecho, né? Por isso que eu fiz a pergunta. Para não ser pego, né, Afonso? Mas até isso é um indicativo, assim, né? Como é que as imagens de Maria Madalena também vão se humanizando. Ela passa desse lugar altivo até a gente ver uma mulher absolutamente humanizada. Tem um momento muito bonito, aí são algumas imagens do Guido Reni, que a gente tem essa mulher altiva, há uma série de imagens muito parecidas, e depois a gente já vai ver uma imagem de uma Maria, essa é bem legal, que é uma comparação, aí dá para ver claramente dois registros muito diferentes, são registros históricos mesmo, de uma mudança de uma passagem histórica, né? Uma é do pai, do Horácio Gentileschi, e embaixo a gente tem um quadro de uma das primeiras pintoras mulheres a ser reconhecida no mercado das artes, que é Artemisia Gentileschi. E Artemisia, então, vai pintar num registro absolutamente diferente do pai, quebrando, então, e já mostrando essa crescente humanização da mulher. E aí a Artemisia também, ela própria, passa por uma série de dramas. Ela é uma mulher também que ascende socialmente através do trabalho, da arte, mas que também passa por uma série de problemas pessoais, né? Ela perde os filhos, aí a gente vê uma mulher absolutamente tombada, exatamente no período em que ela havia perdido os filhos. Então o que eu vou fazendo é uma armação sociológica, mostrando como que os dramas pessoais vão se misturar, então, com os contextos e com o que estava acontecendo na época. Então, como que a imagem vai beber de todas essas contradições, né? E aí, nesse caso, a Artemisia não só passa por esses dramas, mas também como que ela vai ser influenciada por um movimento artístico que estava acontecendo na época, que é o caravagismo, que é quando o Caravaggio começa a representar os santos como personagens reais. É uma grande revolução, assim, ele humaniza a própria representação dos santos. Então, olha que interessante, esse quadro, que vê, esse é um quadro do Caravaggio, em que, olha, é uma Maria Madalena absolutamente tombada, absolutamente humanizada, sem nenhum desses elementos e ancoragens, né, sobre-humanos, né, nenhum elemento e ancoragem de alguma coisa sobrenatural, mas absolutamente real, né? Então é uma passagem muito bonita de uma crescente humanização até eu chegar nas mulheres que eu vou chamar também de românticas, né? Nas prostitutas indiferentes. O que seria isso? Aí eu vou mostrando como até a gente chegar numa imagem que para mim vai ser o marco da modernidade, que é a Olympiade Manet, né? Que é uma imagem já de uma prostituta, mas sem nenhum sinal de arrependimento, né? Uma prostituta absolutamente encarnada. Essa imagem vai impactar muitíssimo a sociedade da época, e ninguém sabe exatamente por que essa imagem incomodava tanto. A gente tem uma prostituta com um olhar absolutamente indiferente, já sem nenhuma ancoragem religiosa, né? Uma mulher que já está inserida nessa sociedade de consumo. Então é muito interessante, há uma série de discussões sobre essa imagem, por que ela provocou tanto escândalo, né? E, em grande medida, o escândalo dessa imagem está muito exatamente em desvincular qualquer arrependimento dessa Maria Madalena. Já é uma mulher que vai entrar na modernidade, que vende o seu corpo, né? Que já domina ali aquele lugar, mas sem aquela ancoragem moral. E isso vai ser uma grande quebra aí para a gente chegar na modernidade. Que dá o início ao amor romântico, aquela coisa também, né? Exatamente, dá início ao amor romântico. O amor romântico, de alguma forma, eu digo que é uma das grandes revoluções das mulheres, porque a gente tende a olhar o amor romântico como uma invenção dos cinemas hollywoodianos, como uma forma de
de dulcificação, mas na verdade o que é o amor romântico? É a possibilidade das mulheres escolherem os seus próprios parceiros. Então para mim essa foi a primeira grande revolução sexual, é o fato das mulheres, e aí a gente tem todo aquele conjunto de mulheres românticas, né, dentro do espaço doméstico, que haviam conquistado, então, agora pela primeira vez o direito de escolher o seu parceiro. Só que, no entanto, a gente vai ter, por outro lado, se elas têm o direito de escolher o parceiro, a gente vai ter uma representação muito isolada dessa mulher e muito melancólica até, inclusive, né? Porque se, por um lado, a gente conquistou o direito de escolher o parceiro, que a gente aí já está falando já do 18 e 19, por outro lado, as mulheres não conquistaram o direito de se divorciar, né? O que vai vir depois, que é exatamente nesse momento que eu tô discutindo, né? E aí são as primeiras pintoras, inclusive, a Berthe Morisot, a Mary Cassatt, são as primeiras pintoras impressionistas que vão representar a ideia de uma família amorosa, né? Tem uma coisa muito bonita do Philippe Herriot, que ele diz o seguinte: o que venceu na modernidade não foi o individualismo, foi a família isolada em si mesma, né? Então, como a gente vai ter agora a construção de uma ideia de uma família unida e que vai, de alguma forma, se contrapor ao mundo, né? Aquela família unida contra o mundo. Então, é muito bonito isso aí também. Mas, ao mesmo tempo que há essa empatia da mãe com o filho, há também a ideia desse isolamento social dentro de casa, da ideia da mulher burguesa, né? Que vai ter muito limitada as suas possibilidades. Então, essas contradições que eu vou tentando mostrar, né? Dessa mulher que avança e, ao mesmo tempo, está sempre lidando com algum desafio, né, com alguma questão. Então, essa é a trajetória que eu faço aí no livro 2, pensando nessas modernidades que a mulher conquista, né, no sentido de... E aí agora a gente chega no livro 3 das Stars de Hollywood, eu já estou falando aí do século XX, em que a gente vai haver agora, é bem interessante esse livro 3, eu mesmo andei repensando muito esse lugar da mulher das Stars de Hollywood, porque em geral as pesquisas dizem que as Stars de Hollywood objetificaram o corpo feminino, né, criaram um padrão estético muito pesado, e se de fato elas fazem isso, por outro lado tem uma coisa que ninguém observa nas Stars de Hollywood, que elas são absolutamente subversivas, e elas vão legitimar para a mulher uma subversão que nem sequer estava ainda dada socialmente. Então, as stars de Hollywood, elas fumam, elas bebem, elas dirigem, elas escolhem o parceiro sexual e pela primeira vez elas vão legitimar essas escolhas femininas e a autodeterminação feminina. Então, isso é bem interessante, assim, se por um lado elas estão inseridas na sociedade de consumo, elas vão exigir um padrão estético pesado, por outro lado, pela primeira vez as mulheres subversivas não vão ser mais aquelas que vão para a fogueira, elas vão para o estrelato, né? Então, isso é muito interessante. Então eu começo analisando desde os primeiros filmes mudos, com Mary Pickford, que ainda vai fazer um papel de uma figura virginal, inocente, mas depois eu vou trabalhar com imagens de mulheres absolutamente transgressivas, como por exemplo a Theda Bara, que é uma mulher que ela escolhe o parceiro que ela quer, mas ao mesmo tempo ela leva os parceiros à ruína, não tem final romântico, não tem final feliz nesses filmes. Então eu costumo dizer que as stars vão começar a abrir uma série de possibilidades para as mulheres, que não só uma, vão ampliar as possibilidades femininas e vão trazer esses papéis, por exemplo, a Mary Pickford mesmo é uma das primeiras a dirigir, a co-dirigir o seu próprio filme, né? Ela mesma produz o filme. E eu vou mostrar, por exemplo, a Greta Garbo, e o que é interessante nesses filmes, que eu vou mostrando como que essas stars vão criando um estereótipo para elas mesmas, né? Então a Greta Garbo sempre vai fazer um papel de uma mulher absolutamente debochada, que debocha do parceiro, então ela trata o parceiro, né, com desdém. E é uma figura que vai ganhar um poder dentro do cinema muito interessante. Ela chega a poder escolher o diretor, escolher o galã, ou seja, em que medida essa mulher não é ela que está produzindo esse filme. Então, em que medida a mulher está sendo representada, mas o poder que ela adquire no Star System vai conferir a ela decisões aí até então inéditas. Então, eu vou questionar em que medida também essas mulheres dão conta de
de trazer outros elementos. Aí a gente tem alguns... eu trabalho com vários filmes, eu analisei mais de 80 filmes, né? Aí é um dos filmes da Greta Garbo. A Marlene Dietrich, por exemplo, em 1930, ela representa uma mulher que pela primeira vez se veste de homem e choca o cinema, né, em Marrocos, e depois ela beija uma mulher no cinema, né? Então a primeira mulher a beijar outra mulher no cinema. Então isso vai ser muito interessante, como que essas mulheres vão explorando papéis até então chocantes e, ao contrário, ao invés de gerar repulsa, como é que isso vai gerando uma crescente admiração, né, e um culto a essas mulheres. Então a Dietrich, ela tem esse lugar aí até ambíguo da sexualidade entre a vida privada e pública, que é uma das coisas interessantes que eu vejo nas stars, né? Que as stars, elas vão misturar o papel delas no cinema com a vida privada. Então vai haver uma confusão entre a biografia, propositalmente uma confusão entre a biografia e a vida nas telas, né? A Mulher Satânica, que é inclusive é o filme favorito da própria Dietrich, né? Então elas vão... O satanismo, a diabolização passa a ser, então, considerado algo positivo, né? E não negativo. E depois, evidente, eu trabalho com a própria Carmen Miranda, né? Vou mostrando... A Carmen Miranda vai ser uma das primeiras stars comediantes do cinema, né? O que é muito curioso, assim, porque até então eram sempre mulheres esteticamente muito bonitas, né? E foi por uma causalidade que ela se torna uma comediante, porque ela não sabia falar muito bem o inglês. Quando ela chega, eles acham aquilo engraçado e começam a explorar isso da Carmen Miranda, né? Uma coisa mais divertida. E aí, até contrariando um pouco o próprio perfil que ela queria construir, né? A gente tem aí uma construção mais caricata da Carmen Miranda, né? Não, já, acho que está um pouquinho para frente. Tem vários. Aí eu vou trabalhar com a Bette Davis, ou seja, um pouco que eu estou querendo mostrar para vocês, né? É como que o Star System vai, então, ampliar uma série de papéis para as mulheres, inclusive o divórcio, né? O divórcio que não estava legitimado socialmente passa a ser legitimado exatamente porque as stars se divorciavam nas telas, trocavam de parceiros nas telas e fora das telas. Então essa confusão entre o público e privado, que diz muito da sociedade contemporânea, né, das redes sociais, da vida privada e dessa representação contínua, né, dentro e fora das redes, né, as pessoas representando, sabendo que estão a representar, é muito um elemento que é trazido um pouco pelas stars de Hollywood, né? E até nesse sentido da gente se importar com a vida dos outros, né? Então é bem interessante. Eu estava pensando assim que tem essa coisa do Star System, das fofocas, das revistas que vão contar um pouco os bastidores dessas mulheres do cinema, mas se por um lado ele tem um lado muito negativo de abrir a vida privada para a vida pública, por outro vai haver uma coisa muito interessante que é a gente começar a se importar com a vida do outro. Então, por exemplo, as pessoas mandavam cartas preocupadíssimos com a Mary Pickford, né? Sabendo das coisas que aconteciam na vida privada dela. Então, há uma mistura entre o público e o privado que diz muito sobre o que está acontecendo agora com as redes sociais, né? Da gente se conectar à vida de outra pessoa sem sequer a gente conhecer aquela pessoa, conhecê-la virtualmente. Então, as stars que vão, de alguma forma, criar esse sistema de identificação de alguém que você não conhece, mas que você acompanha, né? Que você passa a acompanhar a vida através dessa vida meio virtual e meio inventada, né? Então as stars vão criar essa ideia de que nós estamos representando o tempo todo, né? Até eu costumo dizer que hoje a pose é o mais natural, né? A gente tem uma espontaneidade fabricada, manufaturada, que é um pouco o que as stars vão fazer, né? É manufaturar uma vida autêntica, espontânea, que, na verdade, tem muito pouco de autêntico e muito pouco de espontâneo, né? E aí, por fim, eu trabalho até com as stars mais decadentes do cinema. O próprio cinema conta a sua decadência. Tem 2 filmes muito bacanas, que é a Malvada, da Bette Davis, e O Crepúsculo dos Deuses, que a Gloria Swanson faz o papel da Norma Desmond, que é uma mulher que vai viver o próprio crepúsculo das stars. Então eu falo que o crepúsculo das stars vai ser também
o anúncio dessa sociedade por vir, ou seja, é muito bonito ter uma cena desse filme em que a Norma Desmond tenta ser representada no final e vai haver um close-up dela no final e ela vai se aproximando da câmera e a imagem dela vai se apagando. Né? Ou seja, é o avesso do close-up que a gente está vivendo hoje, ou seja, as mulheres não querem mais cultuar outras mulheres. Né? As mulheres querem ter sua própria face. Então vai ser a ruptura desse culto a uma outra mulher, o que vai produzir então essa sociedade em que cada um quer ter o seu próprio rosto. Então, eu acho essa imagem muito emblemática, né? Ela narra a própria crise do cinema, né? A própria impossibilidade do cinema representar as mulheres, até as mulheres mais velhas, né? A malvada Bette Davis chega para o roteirista e diz o seguinte, olha, quando que a personagem que aquela ia representar vai deixar de ter 20 anos? Né, como se o cinema só representasse mulheres jovens e bonitas. E a própria Bette Davis no filme, né, vai haver uma reflexão ali sobre essa limitação dos papéis da representação feminina e a necessidade da gente ampliar essa representação. Então, é muito rico, é muito interessante e eu vou mostrando exatamente como que a gente vai quebrar e não vai dar conta mais de cultuar imagens alheias, e a gente vai buscar cada vez mais ter a sua própria face, né? Eu acho que é um pouco essa trajetória que eu vou armando, né? Mostrando a crescente humanização, a crescente individualização da mulher e a necessidade da gente ter a própria face e deixar de cultuar as imagens alheias. Então, é uma reconstrução das estereotipias, mas pro fim, para a gente entender que a gente está buscando sempre a nossa própria face nessas disputas por reconhecimento, né? E como que as imagens vão ser armas simbólicas importantes nessa nossa busca por reconhecimento. Então, é um pouco esse o trajeto, Afonso, que eu vou fazendo. Muito obrigado. Bem, gente, está aberto. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Se não quiser, eu fico aqui até amanhã cedo, não tem problema. Eu queria primeiro te perguntar por que no século XX, principalmente, você se dedicou ao cinema? É porque foi opção ou porque não encontrou imagens que poderiam contribuir para a sua pesquisa? Eu misturo já nas imagens, porque as mulheres do cinema no século XX foram as imagens mais importantes em termos de universalização da mulher. Ainda que eu trabalhe, viu, Afonso, durante a construção das stars, com uma série de quadros que vão dialogar com essas imagens também. Eu tive que fazer uma escolha, né, entre as imagens que se universalizam, e no século XX, evidentemente, a gente tem as stars de Hollywood como as imagens mais importantes da mulher, que vão influenciar o imaginário até hoje, né? Mas é claro que eu trabalho com alguns quadros também, alguns quadros importantes, algumas obras importantes que vão ajudar a construir essa mulher do século XX também. Em que pese a importância do amor romântico como uma forma de entendeu, né? Idealização, até que ponto esse caminho que você tomou se confronta com a violência que as mulheres passaram, principalmente nesse período que ia para a fogueira, né? Hoje a violência é de outra natureza, naquele período era fogueira mesmo, né? Foi um dos holocaustos, né? Literalmente um holocausto, porque, né, a palavra até vem do grego, colocar na fogueira. E é isso que as mulheres foram colocadas na fogueira. Mas eu costumo pensar, Afonso, eu saio um pouco desse registro só da misoginia, eu acho que há também contradições e sentimentos que os homens não conseguiam explicar. Então é exatamente essa não explicação, não entendimento desses sentimentos contraditórios que as mulheres provocavam que levou a isso. Não foi um ódio puro e simples. Então eu vou mostrar como que a mulher sempre foi uma marginal atrativa para os homens. Não é porque eles achavam as mulheres inferiores. É exatamente pelo incômodo e pela luta da mulher sempre por se autodeterminar, o que levou, de certa forma, a esse incômodo e essa perseguição. E os estigmas, eles sempre trazem essas ambiguidades, né? Porque a gente sempre vê o estigma numa nota só. E às vezes os estigmas trazem também ambiguidades, e a mulher talvez seja uma das personagens mais ambíguas em termos de produção de sentimentos que a gente já viu, né? Então...
É legal, porque em vários momentos do seu livro, claro, da história, existiram situações nas quais as mulheres eram determinadas, né? Principalmente nos momentos de guerra, né? Nos quais ela ficava na sua terra, e ali era o lugar delas, e não existiam homens, né? Assumiram, né, um protagonismo aí durante o período das guerras, né? Ainda que muita gente coloca como se fosse um avanço das mulheres, mas também a gente tem que entender, primeiro, que isso é um peso, e segundo, a própria dor também dessas mulheres, porque há homens na guerra, há familiares na guerra, né? E também uma coisa que as pessoas não observam muito, que é um dos crimes de guerra, talvez um dos mais dramáticos, que é o estupro, né, que aconteceu durante os períodos da guerra e que as mulheres foram vítimas, né? Então, acho que é muito pesado a gente entender a guerra como um lugar que as mulheres avançaram. Eu não sei se foi um avanço ou se foi uma necessidade delas ocuparem certos lugares e sofreram uma série de violências. Então, acho que assim, é evidente que as mulheres sofreram violências, mas o que eu estou querendo mostrar é que as mulheres nunca estiveram silenciadas e submetidas em absoluto às representações que fizeram delas. Então, as mulheres sempre souberam também, de alguma forma, subverter, usar as imagens a favor delas, né? Ainda que, na maior parte do tempo, é evidente que a gente saiba, né, o que aconteceu. Agora, eu acho que a gente vive um momento muito interessante, pelo menos para a autodeterminação, né? Eu acho que ainda falta muito em termos do avanço das mulheres no campo político, até no campo econômico, mas tem uma coisa que as mulheres conquistaram, que é um pouco isso que eu mostro nessa longa trajetória, que é o governo sobre si mesmas. Governar os seus próprios corpos, tomar a decisão sobre suas vidas, né? Que profissão elas vão seguir, se elas se casam ou não, né? E qual parceiro elas vão escolher, se vão ter filhos ou não, que também é outra decisão que passou a ser absolutamente legítima das mulheres. Eu acho que esse é o primeiro passo para todas as outras coisas que as mulheres vão conquistar. O que eu acho legal também na sua pesquisa é que você quebrou a história do antagonismo homem-mulher, né? Você colocou, através das imagens, uma perspectiva na qual a mulher está colocada frente a outros grandes desafios. Desafios de contexto, desafio de situações nas quais o homem nem sempre esteve presente, né? E durante essa trajetória da pesquisa, você conseguiu... você sentiu falta de algumas imagens que poderiam reafirmar essa análise de conjuntura, digamos assim, que você fez? Tem algumas imagens que escapam totalmente. Porque tem uma imagem de uma xilogravura que eu achei das fogueiras das bruxas, em que tem uma fogueira sendo acesa e uma mulher ajudando a acender a fogueira. Então a gente sempre teve esse imaginário, quem jogou a mulher na fogueira foram os homens. E aí tem essa imagem que eu falei, meu Deus, que imagem é essa, né? Uma mulher ali agachada ajudando a acender. Para a gente entender que às vezes é uma construção estereotípica que leva todo mundo a ter uma certa crença naquela época. E como que as mulheres denunciavam as outras mulheres, né? Então hoje há todo um debate da solidariedade entre as mulheres, e eu acho que ele é importante porque há uma construção de uma sociodinâmica das mulheres umas contra as outras. Então a gente fica muito preocupado em falar dos homens contra as mulheres, quando também a gente tem que ter uma atenção de que sociedade é essa que jogou uma mulher contra a outra. Por uma série de razões, uma série de dinâmicas, até a ideia da família isolada, da mulher contra os outros, ela e o marido, né? Então tem toda uma pedagogia da boa esposa que o Santo Agostinho, de certa forma, ajuda a construir essa pedagogia. Ele vai falar que a mulher tem que honrar o sogro, que a mulher tem que cuidar da casa e da família e que a mulher tem que respeitar o marido. Ou seja, a mulher fechada dentro de um núcleo e ela contra o mundo. Então, isso implica uma mulher contra a outra. Então, tem essas imagens que vão mostrando, sabe, Afonso, as contradições mesmo, assim, que essa história que contaram pra gente, ela tem uma série de nuances que a gente, às vezes, não consegue ver, né? Eu acho que essa imagem mesmo é uma dessas que quebrou pra mim uma certa lógica. Eu fui quebrando. Eu acho que isso foi uma das coisas interessantes. Eu não saí de antemão fazendo uma pesquisa para tentar encontrar quem são os vilões da história. Eu acho que aí que foi a pegada que me levou para alguns lugares surpreendentes aí da pesquisa. Então, quando você não vai tentando encaixar as pessoas no lugar,
você vai observando... Que é uma tentação, né? À medida que você desenvolve um raciocínio, que é coisa melhor do que achar alguma coisa para comprovar, né? Eu queria comprovar outras coisas, não essas. Eu acho que é empobrecer os lugares e a realidade, né? A história mesmo. Então, voltar o olhar para todas as ambiguidades é encontrar a história mesmo. Então, ela é viva, assim, ela é ambígua. Então, eu estou mostrando, por exemplo, enquanto tem toda a construção da pedagogia da boa esposa, havia uma circulação de imagens pornográficas entre as mulheres. O primeiro Kama Sutra europeu, que são lá as figuras do Aretino. Então tem toda a pedagogia do Santo Agostinho, mas ao mesmo tempo também tem um outro lugar que estava acontecendo ali, não tão casto, mas que também era um fato, né? Aonde que a história da vida privada, não só da Lili, mas também aquela... Qual é aquele autor da história da vida privada internacional? Georges Duby. E Georges Duby influenciou na sua pesquisa? Olha, Georges Duby e Michel Perrault são dois historiadores que eu utilizei bastante, mas foi muito interessante. Eles têm uma coleção que chama História das Mulheres. E aí eles têm vários tomos que eles reuniram mais de 70 pesquisadores para fazer essa coleção. E aí eles já partem de um princípio, riquíssimo em termos de elementos históricos, os dois livros, só que eles partem de um princípio, Afonso, que ele diz o seguinte: os homens construíram as imagens das mulheres. E aí, com essa afirmação, eles partem do determinismo. Então as mulheres não puderam... Houve um silenciamento das mulheres na história. Né? Então, aí daí eles já partem de um lugar muito determinista. Que quando eu comecei a analisar as imagens das mulheres, eu não conseguia observar esse determinismo nem nas imagens. Eu falei, eu acho que eu vou ter que escrever outra coisa. Né? Então, sabe aquela coisa, quando você não encontrou aquele livro que você precisava ler, eu falei assim, eu acho que eu vou ter que escrever um livro. Então foi um pouco isso, assim, eu sou uma devoradora desses livros de história, esses do Georges Duby, Michel Perrault, são importantíssimos, são referências históricas maravilhosas, mas no mesmo registro que eles viam uma coisa, eu estava vendo outra. Percebe? Então, por exemplo, as stars de Hollywood, todo mundo vê elas como figuras de objetificação do corpo, como mulheres que vão controlar a vida das mulheres, vão determinar uma estética. Eu falei, gente, mas ninguém está vendo essas subversões todas da Theda Bara. A Marlene Dietrich beijando outra mulher, se vestindo de homem, legitimando uma série de atitudes, o divórcio. Então, percebem? Elas foram tão revolucionárias quanto as próprias feministas. Mas como elas estavam inseridas dentro da sociedade de consumo, é como se, pelo fato delas estarem inseridas na sociedade de consumo, que elas não merecessem a importância devida. Né? E o fato do feminismo estar vinculado a uma determinada pauta merecesse... Então, eu não fui com preconceito nenhum para lugar nenhum. E eu acho que isso me ajudou a ver coisas, sabe, Afonso? Para além desses encaixes fáceis de onde estão os personagens e percebendo a contradição dos personagens mesmo. Vamos fazer a pergunta? Boa noite, espera aí só um minutinho. Tem que ter o microfone, porque senão tem uma pessoa vendo você pelo Facebook e fica assim, quem é a pessoa que está falando ali que não está vendo? Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Wander. A gente vê que todo esse processo evolutivo aí da libertação da mulher, na Grécia Antiga, você falou de humanização. Na Grécia Antiga, os trabalhos escultóricos eram todos produzidos tentando reproduzir Deus. O homem, a escultura de um homem, ele não era um padrão do humano. Era tudo muito perfeito. E na Itália, no Renascimento, período do Iluminismo, onde o homem é o centro, né? Eles começam a produzir artes com as esculturas humanizadas. Então, no próprias telas, na pintura, nas esculturas, e aí eu venho observando nesse apanhado que você fez, que com esse processo de humanização gerou uma libertação, um processo libertador, saindo do foco dos deuses, da religião, do medo, da contenção das pessoas, até chegar
nas stars de Hollywood. Isso, você acha que isso procede nas suas pesquisas? Que bacana a sua pergunta. Claro que é super procedente. Eu acho que não existe outro lugar para a gente se libertar que não sermos reais, né? A gente não pode... Eu costumo dizer que nem a mulher diabólica, nem a santa resolve a questão da mulher, porque santificar também é uma armadilha. Né, que quando você santifica, você cria um padrão de comportamento, uma exigência, né, a perfeição estética, que primeiro ela é impossível, né, e segundo ela é desumana, é tão desumana quanto a diabolização. Então a ideia de valorizar o eterno feminino, às vezes alguém me fala assim, mas agora voltamos a valorizar o eterno feminino. Não, por favor, não valorize o eterno feminino, não. Porque nós somos super-heroínas. Não tem ninguém super-heroína. Super-heroína é aquela que vai acumular uma série de funções para cumprir um lugar que a gente tem que ser real, sobretudo. Então o primeiro passo para a nossa libertação é nos encarnar. Né? Tem uma frase muito bonita da Simone de Beauvoir que ela diz isso, ela fala o seguinte: não existe posição no mundo nem acima nem abaixo, a gente tem que estar no mundo. Então a única forma de você estar no mundo é essa. E se a gente for pensar, essa humanização implicou o quê? A emergência de mulheres que foram invisibilizadas, as negras, as mulheres mais velhas. Então hoje a gente tem uma possibilidade, uma afirmação dessa mulher real, entre aspas, que veio aí na propaganda, que a gente está vendo a ideia da autenticidade, etc., que ela é fundamental para ampliar as possibilidades da gente ser mulher e de várias mulheres. Se sentirem bonitas para as crianças, para todo mundo. Se sentirem bonitas em várias formas, em várias, né, não só formas estéticas, né, mas uma valorização das trajetórias. Então esse individuo-humanismo, que é um neologismo que eu criei, que é primeiro essa luta por humanização, depois essa luta por se individualizar, ela é libertadora por quê? Porque aí o que interessa? Não interessa muito o gênero, não interessa muito a cor, o interessa é a sua trajetória. Tem algo que nos é comum, que é sermos humanos, e algo que nos é absolutamente particular, que é a nossa trajetória. Eu falo, não existem duas mulheres iguais, não existem dois homens iguais. Ser mulher é uma informação. Não é toda a informação, percebe? Então eu acho que isso que a gente tem que marcar, né? A gente tem que olhar para as trajetórias das pessoas, né, e julgá-las pelas suas trajetórias. Ser mulher não é redentor, percebe? Eu acho que a gente não deve usar também como escudo ser mulher, né? Não é redentor e também não tem que ser demérito. A gente tem que olhar, sobretudo, para as pessoas. Né? Mais alguma pergunta? Aqui na frente. Meu nome é Luiz Miguel, boa noite. Professor Isabelle, eu já tinha visto um pouquinho antes o seu livro, a sua pesquisa, ela parte do século XV, onde eu não sou historiador, longe disso, né, mas como curioso, a gente sabe que a Europa estava toda fragmentada em inúmeros reinos, e a partir de então nós tivemos uma série de movimentos sociais, econômicos, fizeram grandes evoluções que são, como resultado, nós temos toda essa estrutura social e econômica do planeta hoje. Dentro da Europa do século XV e do século XVI, vamos assim dizer, entre a demonização e a santificação da mulher, que a senhora trata com uma maestria incrível, tem algum exemplo de alguma estrutura social onde a mulher estivesse mais humanizada, onde ela estivesse numa situação mais confortável? Que a gente ouve, assim, eu já li algumas coisas a respeito, por exemplo, das mulheres celtas, que foram assim, extremamente perseguidas por terem o domínio, por serem sacerdotisas, vamos assim dizer, né? E aí elas eram transformadas em bruxas, ou seja, tinham a sensualidade, tinham a naturalidade da consciência da própria existência, do próprio corpo, e tinha o domínio também da cura. E isso aí era uma afronta para a sociedade patriarcal e religiosa. Ou seja, dentro desse cenário existia algum traço aí de humanização e de uma estrutura social
mais equilibrada. É isso. Grato. Ótimo, obrigada. Eu acho que, na verdade, o grande desencaixe da mulher nesses estereótipos é porque ela sempre foi humana. Né? Eu acho que todas elas, de alguma forma, eram subversivas porque estavam tentando ser humanas. Eu acho que aí está a grande questão. E com o tempo que a gente foi conseguindo desconstruir os estereótipos, né? Mas talvez, dentre essas mulheres ocidentais desse período que você está marcando, as que tiveram mais liberdade, talvez, foram as mulheres nobres. Porque eram mulheres que se casavam forçadamente, por arranjos políticos, evidentemente, mas eram mulheres que tinham uma liberdade sexual muito grande. Então, a ideia do amor cortês que a gente conhece, né, o cavalheiro, nada mais era do que o amante. Então, eram mulheres que podiam, eles costumavam dizer, olha, desde que por trás dos panos, desde que sendo discreta, não havia problema para essas mulheres. Ao contrário das mulheres mais pobres, que perdiam a virgindade ou que tinham qualquer problema de adultério, o pedágio social para essas mulheres era a prostituição, era um pedágio muito pesado, mas para as nobres não. Tanto é que elas são as consumidoras dessas figuras famosas que vão circular, que eu contei dessas imagens pornográficas, das 16 posições do Aretino. Muitas são essas mulheres nobres, né? Que há casamentos absolutamente arranjados, já há uma negociação com o parceiro, tanto é que é muito interessante você olhar a arquitetura, como que a arquitetura diz das dinâmicas sociais. Então você vê a nobreza, você vai nos castelos, vocês vão observar que são quartos separados, uma grande sala para receber, porque a vida social girava em torno daquela sociabilidade externa, pública, e na vida privada o casal se separava, cada um ia para o seu quarto. E havia aquelas portinhas secretas, e não eram só os homens que saíam por elas, percebe? Então havia todo um acordo meio tácito de que elas podiam, né? Então as mulheres nobres talvez tenham sido aquelas mulheres que viveram uma certa liberdade consentida, né? Dentro daquilo. Muito maior, eu não vi nada pacífico nessa história. Eu falei, gente, cadê essas mulheres pacíficas? Não houveram, né? Então, por isso que eu costumo brincar, minha epígrafe é essa: desde que há uma mulher, há vontade de autodeterminação. As mulheres sempre estiveram incomodadas, nunca foi legal nem ser santa, nem ser diabólica, para nenhuma delas. Todas sempre fomos humanas, sempre. A diferença é que agora a gente conseguiu desconstruir esse lugar. Eu acho que é aí que está a chegada de um certo lugar mais humanizado para nós. Né? Ali, boa noite, como é que você chama? Bruna. Por favor, pode fazer pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre cada livro, então são 3 perguntas. O canibalismo, como você falou, né, das Tupinambás canibais, eram ligadas à força do homem. Geralmente os homens matavam seus adversários, comiam a carne achando que iam absorver. Nesse livro você fala alguma coisa relacionada a essa força, esse poder, que elas comiam esperando que elas fossem absorver esse poder do homem, que sempre foi visto como uma imagem acima das mulheres. No segundo, até que ponto essa humanização de Maria é saudável e até que ponto essa sexualização de Maria Madalena também é saudável. E no terceiro, sua opinião pessoal, quero saber, sobre estética e sexualidade. Porque hoje existe um padrão de beleza imposto para todo mundo que, assim, a meu ponto de vista, não se encaixa com a mulher brasileira típica, né? Mas é imposto pela rede social, que a gente tem que ser bonita, que a gente tem que ser magra, que a gente tem que ser aquele, né? Aquele... Exatamente. Obrigado, Bruna. Obrigado por ter vindo de novo. A Bruna vem todo o evento. Ainda bem. Saudade de você. Saudade. Ainda bem que você vem. Obrigado. Bruna, obrigada pelas 3 perguntas. Olha, a primeira, eu vou desconstruir um pouquinho. Existe esse mito, né, de que o canibalismo era usado para absorver a força do inimigo. Mas, na verdade, aí não sou eu, uma pesquisa, uma tese de doutorado que eu, inclusive, cito, que é do Sérgio Buarque de Holanda, Visões do Paraíso, em que o Sérgio Buarque vai mostrar, vai provar pelas cartas, por uma série de coisas. Sabe o que os tupinambás faziam? Eles aprisionavam o inimigo, não propriamente para absorver as forças dele, mas para restituir alguém que eles tivessem perdido na sua comunidade. Então era uma espécie de honrar aquele que morreu dentro da comunidade, e aí eles faziam todo um ritual. E, gente, isso é interessante, porque eu acho que o canibalismo foi escondido no Brasil, né? Acho que a gente
criou um indianismo no século XIX para romantizar os índios, e a gente apagou toda a violência dos índios. Adriana Varejão recupera essa violência, né? Tem uma coisa do Gabriel Garcia Marques, ele dá uma entrevista e fala assim, olha, os índios comiam sim, comiam muito bem comida, eu não sei por que está todo mundo escondendo isso de nós, né? Eu acho tão engraçado, ela comia bem comida. E aí, é muito engraçado, tem até um depoimento de um índio pro Américo Vespucci, ele fala assim, o Américo Vespucci, mas é um absurdo vocês comerem a carne humana. Ele falou assim, é um absurdo vocês matarem e não comer, que a carne é ótima. É um desperdício vocês matarem e não comer, né? Então o canibalismo é fascinante, é um momento assim, dramático, fascinante. E quem vai trazer o canibalismo, eu acho que a gente tem que analisar essa figura que se chama Hans Staden, que foi um alemão que ficou 9 meses preso junto com os índios tupinambás e vai ser um observador participante dos rituais canibais e vai relatar esses rituais em uma série de xilogravuras e vai mostrar como que as mulheres eram protagonistas nesses rituais. Elas que acolhiam o prisioneiro, preparavam o prisioneiro, tiravam a pele, depois escaldavam. É bem dramático. Eu fui me acostumando com as imagens depois, sabe? Mas é bem dramático. Há um relato descritivo que o Theodor Debris depois recupera e tal. E a gente vai perceber, primeiro vai chamar canibalismo, depois há toda uma discussão de que isso não era um canibalismo puro e simples, ou seja, não era o consumo da carne humana para se alimentar. Era uma antropofagia, ou seja, era um ritual que tinha um objetivo para além de se alimentar da carne, né? Era um ritual quase religioso e tinha nesse sentido de alguma forma restituir a alguém que tinha sido perdido na comunidade. E eles faziam isso não só com outros índios, mas também com os inimigos, né? Então, haviam tribos que haviam se aliado aos portugueses e tribos que haviam se aliado aos franceses. Então, se eles capturassem alguma figura dessa outra nacionalidade, eles também faziam algo muito parecido. Depois, a sua segunda pergunta sobre a humanização de Maria, se ela é saudável, eu não sei se a palavra seria saudável. Eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que ela foi importante, no sentido de que a imagem de Maria ela participou de um processo de humanização e é evidente que ela encontrou um limite porque ela se fundou na ideia da virgindade. Né? Então, isso foi sempre o drama da imagem de Maria. Para vocês terem ideia, a ideia da virgindade foi decidida num concílio entre os papas. Alguns falaram que ela era, ou não, que não era. E aí venceu a versão que a gente sabe qual é, né? Para impor uma ideia de que para Deus nada era impossível. Né? E eu acho que a Maria pode ser tudo, menos a imagem da mulher. Ou seja, né? A gente não pode, ela não consegue chegar uma identificação completa, ainda que tenha sido a imagem mais importante da religião ocidental, que orquestrou uma série de relações sociais e que determinou o destino de muitas mulheres. Foi uma tentativa, mas que ela chegou num limite, né? Que eu acho que o limite é a sexualidade, né? Que ela faz parte da vida humana e que a gente tentou sempre controlar e sempre tentou controlar e de uma maneira com não muito sucesso. Né? Então você vê lá que a história da mulher é uma história também de transgressões por conta de controles artificiais, indo contra a própria natureza humana. Né? Então acho que é um pouco isso, que ela é interessante, Maria, ao mesmo tempo ela apazigua, mas faz sofrer. E aí eu trabalho na conclusão, né? A Maria que nós inventamos, de novo eu volto a insistir que eu não estou aqui para desvendar a realidade ou não, né? Eu estou aqui simplesmente para tratar de imagens que foram construídas pelos homens. E essa imagem construída por Maria, pelos homens, ela teve essa ambiguidade, né? A Maria Madalena, e ela consegue, de fato, Maria Madalena, tanto é que é interessante, várias vezes as pessoas têm um afeto por Maria Madalena muito grande, porque Maria Madalena é a encarnação da mulher, né? Essa possibilidade de você encontrar, ainda que Maria Madalena houvesse uma pedagogia muito pesada de autoflagelo, de culpa, de arrependimento, então sempre a Maria Madalena está sofrendo. Então é aquela mulher que peca, mas que não assume o pecado. Por isso que a Olimpiá incomoda. A Olimpiá peca e não está nem aí.
né? Ela está com aquele olhar indiferente, esse olhar indiferente da Olympia é o que de alguma forma incomoda, que é essa mulher que já dessacralizou e que já perdeu todas as referências com o pecado, com a culpa, percebe? Então perder essa referência, ela foi muito incômoda para a sociedade moderna, né? Até ela se encontrar com ela. Então a burguesia é aquele lugar... tem uma frase que fala: a burguesia é aquela classe que não encontrou seu estilo, né? Que ela busca referências em lugares diferentes e ela não consegue se encontrar. Então é um pouco esse lugar da Olympia também, esse lugar incômodo de passagem de dois lugares, dois registros diferentes. Ah, tem mais uma? Ela não esquece das minhas perguntas. Ela se É o terceiro livro. Cadê? sobre estética, que eu tinha falado. Sobre esse padrão de beleza imposto. Olha, houveram vários padrões, né? Engraçado, se a gente for observar, a beleza vai mudando também, né? A noção de beleza vai mudando. E aí a gente chega numa noção de beleza, primeiro havia a noção das stars, que nada tem a ver com a magreza que a gente observa hoje. Você vê Marilyn Monroe, eram mulheres com formas muito volumosas, que não tinham essa coisa da magreza. Mas a magreza, de certa forma, ela chegou com as top models, eu não chego a trabalhar com elas. De alguma forma, com a Audrey Hepburn, eu trabalho alguma coisa da chegada dessa mulher magra, que ela própria vai representar um outro registro da star de Hollywood diferente das anteriores, mas que ela também, olha que interessante, ela também a magreza vai ser sintoma de uma mulher que agora quer se autodeterminar. Então a magreza ela vai eliminar todos os elementos da feminilidade. Então a gente tem aquela coisa da roupa tubinho, das pernas compridas, é de uma mulher que se autodetermina e que inclusive quer negar essas formas femininas. Então, se tem um lado muito pesado da magreza, ela também tem um lado que vai dizer dessa outra mulher que quer buscar o controle sobre o próprio corpo, inclusive sobre a maternidade, né? Que a magreza é o avesso desse lugar da mulher maternal, é a mulher rápida, é a mulher do trabalho. Então, a top model vai representar um outro registro feminino dessa mulher dona do seu próprio corpo, ainda que ele represente um outro aprisionamento, percebe? Mas não por uma via do olhar masculino. É a mulher que quer controlar o seu próprio corpo. É a revista feminina feita para outra mulher. Então, o consumo entre mulheres de uma estética que vai ser criada entre mulheres. É um outro registro mesmo. Que eu acho que agora está sendo quebrado, muito criticado também, né? Então... A mulher se arruma para mulher, não é mulher para homem. É sempre para mostrar que eu estou melhor que você de alguma forma. Que foi o que você falou das solidariedade, que eu coloco mais como uma sororidade, que a gente tem que ajudar a nossa mulher do lado e não tentar derrubar. Eu ainda continuo, eu acho esse conceito de sororidade um dos mais interessantes trazidos aí pelo feminismo, porque de fato há um problema histórico de uma construção de uma dinâmica das mulheres contra as outras. Mas eu gosto da ideia de solidariedade. Sabe por quê? Porque eu acho que também, eu falo que um dos problemas para mim dos grupos identitários, eles tiveram muita força durante um período. Eu falo que os grupos identitários tiveram duas grandes fases, né? Dos anos 40 e 50, em que os grupos conseguiram mobilizar a sociedade em prol da sua própria causa. Geraram empatia. Então, tanto as mulheres, o movimento das mulheres, o movimento negro, conclamavam a sociedade para aquele problema não ser só daquele grupo. Então, o meu único medo é um fechamento. Então, eu falo que tem mais que uma sororidade, precisa de uma solidariedade. Porque se a gente quer mudar uma relação entre homens e mulheres, os homens também têm que participar, porque é uma mudança estrutural que envolve o outro, percebe? Então, mais do que apontar, mais do que coagir, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa mais propositiva, chamar mais, então tem que ter mais solidariedade do que sororidade, percebe? Ainda que eu acho que a sororidade seja fundamental, né? Mas eu acho que é mais importante ampliar esse jogo. A gente precisa de um novo humanismo. Mais do que se fechar em grupos identitários, o que está faltando é um novo humanismo, porque se cada grupo fosse fechar, e acaba que um grupo acaba gerando o contrário, é esquisito isso, né? É isso que está acontecendo. Um grupo gera o seu avesso. Então a gente está vendo emergir coisas que a gente achou que já tinham acabado. Orgulho branco, orgulho de ser homem, percebe? Porque um movimento, quando ele se radicaliza, ele provoca o seu contrário. Então é muito mais interessante e inteligente para produzir a mesma mudança que a gente quer, percebe? O objetivo é o mesmo. Para atingir o mesmo objetivo, talvez o caminho tem que ser diferente. Tem que se abrir ao invés de fechar, né?
Já eu me inscrevi há algum tempo, mas eu vou ser bem breve. Primeiro eu queria agradecer ao Sempre o Papo por trazer a Isabelle para esse lançamento aqui em Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de acompanhar o fôlego da Isabelle desde o início para essa pesquisa. Eu acho que é interessante para pesquisadora ter em vários públicos feedbacks diferentes, com interesses diferentes também, de acordo com os diversos convívios. Vou deixar outra pessoa fazer a pergunta no meu lugar. E aí depois eu me inscrevo na próxima conversa com a Isabelle, então. Eu acho legal. Se vocês toparem, gente, combine com a Isabelle e passo para o e-mail de vocês que estão cadastrados lá qual a próxima data. Eu acho que tem muita coisa para ser discutida no âmbito disso mesmo. Não é, Bruna? Você vai fazer mais 3 perguntas de cada livro de novo? Não, o microfone está comigo agora. Quer dizer... Que é né, assim, as meninas me ajudaram, assim, que é muito... Eu acho que o mais legal do seu trabalho é que você mostra... Você não está só recuperando o passado, você aponta um futuro também. Você mostra os próximos passos para onde a gente está caminhando. E é muito massa que você fala que a autoridade absoluta masculina é um mito, né? Que, na verdade, nós sempre encontramos meios de, né, subverter a ordem absoluta masculina, né? E se nós nos fazemos ser ouvidas do nosso jeito, que também é muito eficaz. Mas eu fiquei curiosa para entender porque todas nós temos os nossos espelhos midiáticos. A gente tem as nossas figuras que a gente se inspira e você começou a falar da sua relação com a imagem de Maria. E eu queria entender como aconteceu essa ressignificação para você durante o seu trabalho, sendo brasileira, mineira e tendo essa herança tão forte católica. Ok, vamos passar para o próximo? Não, nós já combinamos isso, várias pessoas podem falar e Não, é porque resume. A minha pergunta é... Primeiro, estou muito feliz de estar aqui. Faço parte de um grupo de Escuela de Mulheres, tem uma colega ali, e a gente vai estudar o seu livro. E eu queria só saber essas imagens analisadas, você analisou a diferença que tem das imagens produzidas por homens e as imagens produzidas por mulheres. Legal. Mais alguém queira falar? Então, aqui. Espera só chegar o microfone. Pronto. Boa noite, parabéns. Maravilhosa sua explanação e os livros. Bom, Afonso, você trouxe à baila aí uma questão que acabou conduzindo as mulheres às fogueiras, que são as guerras. Né? Os homens partiram para as guerras, as mulheres saíram do âmbito privado e foram obrigadas a ter uma vida pública, que incluía tudo, desde a cura, se tornaram os médicos, curandeiros, até a questão sexual mesmo. Aí eu coloco para você o seguinte, você pesquisou no século XVIII a Olympe de Gouges, que participou da Revolução Francesa, e a própria revolução que ela participou acabou por degolá-la pelo fato dela querer incluir a mulher e os escravos na Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Eu peço que você responda e faça o encerramento. Obrigado. Legal, obrigada você, querido. Gostei muito das perguntas e acho muito boa essa pergunta, porque, na verdade, todas essas mulheres dizem um pouco sobre nós. E vocês vão observar, assim, quando eu estava lendo a história, pesquisando, eu falei, gente, é quase como ler uma biografia nossa, né? Então, acho que essas mulheres não se apagam, não se acabam. Elas são fantasmas que, de alguma forma, ajudam a construir nossa própria imagem, né? Então, acho que as bruxas, as tupinambás, Maria Madalena, todas essas contradições perpassam a vida das mulheres. E eu costumo dizer que o meu livro é sobre pensar as lutas por reconhecimento. E a gente está buscando sempre a nossa própria imagem. E a gente busca a nossa própria imagem não só no espelho, a gente busca a nossa própria imagem nos outros. Né? Eu costumo dizer que não existe, até começo lá na introdução a falar, não existe felicidade sem os outros. E a luta das mulheres por reconhecimento de construção de imagens é uma luta desse próprio encontro com si mesma que depende do outro, querendo a gente ou não. Né? Então, por isso que é tão importante quebrar as imagens publicamente. Por isso que é tão importante desconstruir. E aí minha imagem, você me fez essa pergunta mais pessoal, e não foi só com ela, não. Foi com todas, né? Então foi... todas me ensinaram alguma coisa e me ensinaram que as mulheres nunca estiveram silenciadas. Isso foi o maior ensinamento que eu tive. Que as mulheres sempre lutaram, subverteram,
usaram, mesmo quando elas não se representavam. Eu já passo para a sua pergunta. Mesmo quando as mulheres não se autorrepresentavam. Essa, para mim, foi a grande questão. Porque parece que, geralmente, a tomada do poder da mulher é quando ela passa a se autorrepresentar. E eu não vi uma grande mudança. Quando eu comecei a observar as mulheres que se autorrepresentavam, elas continuavam a representar temas que eram próprios do estilo artístico da época. Elas repetiam, a Artemisia repetia os temas da Maria Madalena. É claro que com registro, às vezes, da trajetória dela, mais do que ser mulher. Percebe? É reduzir a arte dela, definir. É a Artemisia, gentileza. A gente tem que começar a chamar as pessoas pelo nome. Percebe? Do que definir arte de mulher, arte de homem. Porque são tantas variáveis na construção de uma imagem que eu fui tentando buscar todas, a biografia, o que estava acontecendo na época, que aí você percebe que é um conjunto daquilo que faz a obra da pessoa. É claro que tem a marcação dela como mulher na sociedade, mas não é só. E a gente não pode reduzir a isso, porque a gente não vai ver tantas diferenças. E a gente vai ver que as mulheres também... Os homens não representaram só a mulher ideal. Eles representaram o temor que eles tinham às mulheres. A bruxa é a representação de uma mistura de fascínio e temor. Né? Não é só misoginia que eu tento falar. Né? Eu vou dizer, olha, a mulher sempre foi uma marginal atrativa para o homem. Né? Então, eu também trabalho com... Eu chego nas mulheres revolucionárias, como eu disse, eu não trabalho com biografias, eu trabalho com grandes representações que vão, porque aí seria um trabalho, como se diz, já foram 8 anos aqui buscando essas imagens, seria um trabalho infinito buscar até as estátuas. Sempre tem uma que alguém adora, que fala, não está, você não falou de fulana de tal. Eu falo, meu Deus. Ô, gente, eu assisti mais de 80 filmes, tem 19 maravilhosas aí, estás, que eu vou buscando. Então, sempre evidente que vai faltar, ainda bem que existem muitas mulheres, muitas revolucionárias, e que em períodos revolucionários, né, mesmo, e a Revolução Francesa é uma prova disso, ali que deveria ser o lugar da grande igualação social, não foi, né, acabou se mostrando um movimento absolutamente autoritário e muito coercitivo contra as mulheres, né, ainda que as representações revolucionárias sejam femininas. Isso é uma ambiguidade muito interessante também, né, ela representa a Revolução Francesa, as mulheres representam uma série de figuras emblemáticas, mas até que ponto ela conseguiu de fato dar esse passo, e ali não foi. Né? Não foi esse passo, havia uma grande esperança e ela não aconteceu. Acho que foram as próprias mulheres que foram galgando esses lugares, e eu acho que isso é fundamental. As mulheres ambicionarem ir lá tomar esses lugares, né? Não ficar pedindo muita concessão, não. Vou marcar e depois eu comunico para vocês, porque vale outro sempre um papo, tá, gente? Muito obrigado, vamos para os autógrafos.